Seria outro que costuma ser bem direto, assim, em respostas. Esse eu vou abrir aqui paralelo, tá, Beth? Vai até o finalzinho do caso. Beleza. Então, agora é um homem de 35 anos, eletricista, que teve um acidente de trabalho e teve um acidente, né, com cabo de alta tensão, 15 mil volts. Dentro do acidente, ele foi arremessado para o chão, teve uma perda momentânea de consciência e, ao ser atendido, ele estava um pouco confuso, com uma queimadura de terceiro grau na mão direita, como ponto de entrada, e uma de saída no pé esquerdo, ou seja, essa corrente atravessou o corpo desse paciente. Além disso, ele tinha sinais de queimadura de segundo grau no tórax e no abdômen, os sinais vitais, aparentemente nada que chame muita atenção, e agora ele vem para você considerar esse caso e apresentar a resposta para os seguintes questionamentos. Também está bem divididinho quanto à avaliação inicial e manejo emergencial. Então, a gente vai praticamente exercitar aqui o ATLS no paciente com queimadura elétrica, né? Então, quais são os passos prioritários na avaliação e no manejo inicial desse paciente com queimadura elétrica? Independente do tipo de queimadura que ele teve, a gente precisa entender que ele é um paciente que sofreu um trauma, né? Sempre o queimado, ele pode ter a possibilidade de sofrer um traumatismo associado, tipo, teve uma explosão com gasolina, teve uma explosão por outro motivo. Nesse caso aqui, ele já coloca no próprio enunciado que o paciente teve uma queda quando ele sofreu o choque. Não sabemos de quantos metros, mas que ele perdeu a consciência e que no atendimento inicial ele estava um pouco confuso. Então, como que a gente começa atendendo o paciente de trauma? Igual para todo mundo, você vai fazer o ATLS de trauma para esse paciente, tá? Então, a BCDE tem que ser feito de uma maneira padronizada. O que que muda por ele ser queimado de queimadura elétrica? Eu acho mais fácil fazer pensar dessa forma, tá? Caiu, machucou, ATLS, ABCDE. O que que muda pela queimadura elétrica? Ele me fala de uma entrada numa mão, uma saída no pé do outro lado, ou seja, atravessou isso daí na corrente pelo coração, atravessou o corpo todo. Então eu vou tomar mais cuidado e vou mostrar para o meu avaliador que eu sei na queimadura elétrica que é importante no C, por exemplo, fazer uma monitorização cardíaca mais expressiva, né? Que é importante ter esse paciente dentro do meu ABCDE, no C ainda, a gente vê como é que está pulso periférico, a gente avaliar até pensando nas potenciais complicações que tem dentro da própria queimadura elétrica, tá? Então, acho que você descrever o ABCDE e direcionar isso para a queimadura elétrica como um todo já vai ajudar muito nessa resposta. Então, o que que passa a ser prioritário? O que é sempre prioridade nesses atendimentos? Via aérea. Ele está respirando bem? Está conseguindo falar? Beleza. Então, agora eu vou para a respiração. Está conseguindo respirar? Está com alguma limitação? Essa queimadura teve também alguma coisa de tórax ele associada? É uma queimadura circular, não é? Beleza, vou passar para o C. No C, além da gente fazer os acessos e tentar hidratar bem esse paciente, lembrando que ele é de queimadura, eu vou fazer uma hidratação bem alta, com objetivos, né, diferentes do paciente de trauma normal, eu vou fazer uma boa avaliação e monitorização desse paciente da parte cardíaca, porque a corrente atravessou o coração. Será que ele está fazendo arritmia? Será que ele vai ter, né, alguma outra alteração nesse sentido? Então, acrescentaria isso ali. E aí, já pensando na hidratação e nos alvos que a gente tem de tratamento, a gente tem que pensar realmente em fazer uma monitorização de débito urinário, etc e tal, mas inicialmente prioritário é o que é prioridade da BCDE mesmo, tá? E aérea e no C, colocar uma monitorização cardíaca mais específica. E quais os exames complementares devem ser solicitados imediatamente? Aqui, Beth, eu já vou botar os dois itens junto, porque eles vão caminhar junto lá na resposta, tá? Deixa eu ver a resposta dos colegas aqui. A Neilton colocou. Suporte básico, que é o ABCDE, aérea, respiração, circulação, débito urinário, que na queimadura elétrica, se a gente suspeitar de mioglobinúria, a gente vai colocar um alvo bem alto para isso, não vai ser de 0,51, vai ser de 1 a 2 ml quilo hora.
E o exame neurológico para esse paciente é bem importante. Então, entra o ABCDE todo, né? Então, tá com o Glasgow alterado, só tá um pouquinho confuso sem comprometer o Glasgow. Com essa história de queda, para mim, a gente tem que prosseguir a investigação como um TCE associado também, tá? E de exame complementar, pensando em tudo isso que a gente falou e direcionando para queimadura. O que a gente vai pedir de exame específico para esse paciente? Vamos começar com os exames de sangue mesmo, que a gente faria. Beleza, hemograma, tem que pensar nessa passagem pelo coração em coenzima, CPK, em pensar na possibilidade de função de lesão renal, então ver tanto ureia e creatinina quanto fazer às vezes um exame de urina para também ver se já tem hemoglobinúria, né, ver o aspecto dessa urina é extremamente importante. O que mais? Eletrólitos, aí sim, a gente tem que pensar em todos eles, sódio, potássio, magnésio, tudo isso a gente pode considerar. Acho que principalmente são esses que falamos mesmo, tá? Quer botar no gabarito, Beth, pra gente Sim. Uhum. ter? Então, isso aí. Aqui ele até inclui, eu até tinha lido no gabarito e ia voltar para ver no enunciado se ele especificava aonde que a gente está fazendo esse atendimento, porque eu não lembrei de falar de segurança da cena, por mais que ela faça parte do atendimento, principalmente quando você está no pré-hospitalar, né? Eu já comecei aqui a atender como se eu estivesse recebendo esse paciente numa clínica da família, no posto de saúde, numa emergência. Então, a gente já veria esse paciente depois de checagem da segurança da cena, né? Mas, realmente, isso é prioridade em qualquer atendimento que você vai fazer fora do ambiente hospitalar. Aí, o suporte básico de vida, que entra o ABCDE como um todo, né? Dentro do ABCDE, lembrando que a permeabilidade de via aérea vem junto com a imobilização cervical, ainda mais no paciente que teve queda. A monitorização cardíaca, que já foi falada, a reposição de eletrólitos, a hidratação desse paciente, que nós também já falamos, usando a fórmula de Parkinson, levando essa hidratação um pouquinho mais para cima, com alvo naquela diurese mais alta também para queimadura elétrica, tá? A avaliação inicial eu vejo dessa forma, e eu provavelmente esqueceria, não colocaria sobre segurança de cena, porque para mim não ficou claro no caso, se é só um caso descrito e não fala onde é que eu estou atendendo. Então, assim, tanto está correto citar a segurança de cena, como se eu estivesse recebendo esse paciente já no ambiente hospitalar, isso não faria nenhum sentido, mas pelo que eu me lembro anunciado, não deixa isso muito claro, não está muito especificado. Não sei se alguém mais teve essa impressão também. Eu acho que agora, em seguida, já é dos exames que a gente está falando, que exames que você pediria para esse paciente, para ver as potenciais Tá. complicações. Deixa eu dar uma olhada ali. Você voltou para o exame. Os exames complementares, né? Ainda dentro da primeira, é isso? Até que você voltou, Beth, foi até bom para ver uma coisa. Ele começa falando, né, do caso, e no corpo do enunciado ele coloca assim: ao ser atendido pela equipe de emergência, estava consciente, porém confuso, com queimadura de terceiro grau. Então é como se já partisse desse atendimento de emergência, mas ao mesmo tempo ele não deixa claro se o atendimento de emergência é tipo o bombeiro, a ambulância que chegou, ou se ele está em ambiente hospitalar. Então, pecar por excesso é melhor, né? Lembrar disso da segurança de cena, tá, gente? Acho que vale a pena reforçar aqui. É, porque não está falando aqui que ele foi removido, né? Então, se a gente ler Sim. ali em cima, eu até estava lendo isso também com mais atenção, ó. Lá em cima diz, no momento do acidente, ele foi arremessado ao chão, apresentando perda momentânea da consciência. Ao ser atendido pela equipe de emergência, então, lendo o texto, a interpretação aqui nesse momento me diz que ele ainda está no local, porque não Pode está ser. dizendo que ele foi removido, né? Então, eu Sim. acho que é um ponto ali bem importante da gente considerar na interpretação mesmo. Verdade? E aí, dentro da primeira pergunta, ele fala dos exames complementares para você solicitar de imediato. Porque eu tenho que, de chegada, já pedi. Aí aqui para mim já é o meio de hospitalar, não tem como você pedir nada disso na cena, né? Ele dá seguimento no atendimento já em outro cenário. Aí os exames são os que a gente comentou.
E hemograma, ureia, creatinina, ver os eletrólitos, ver função renal, se possível uma urinálise para a gente ver como é que tá de hemoglobinúria. Você pensar sempre em CPK, tá? Para lesão muscular. Pode botar o gabarito dessa segunda aí. Ah, tem os exames. Os Isso, exames, é esse, né? esse daí. Então, o eletro é fundamental, né? Você já deixou ele com monitorização contínua, mas isso não substitui um eletrocardiograma. Então, que é muito importante para ver. Esses pacientes podem fazer arritmias, podem inclusive entrar em arritmias que têm que ser tratadas de maneira mais efetiva ali da emergência, função renal, CPK e análise de urina. Acho que tem tudo que comentamos. Acho que pode ir para a segunda pergunta mesmo. Na segunda pergunta, né? Isso. Aí aqui ele já coloca o subtítulo de quais são as complicações potenciais e monitoramento. Então, dentro disso, ele quer saber quais as principais complicações sistêmicas associadas à queimadura elétrica de alta voltagem. Então, viu como ele especificou dentro da pergunta? Ele quer saber, nesse momento, das sistêmicas, porque depois ele vai te perguntar outras coisas associadas à complicação. Então, aqui ele quer especificamente que você saiba descrever isso daí, tá? E aí? Alguém tem sugestões a serem dadas? Agora o pessoal cansou, chegou no último, o pessoal ficou mais devagar. O que pode acontecer com esse paciente? Até quando a gente pede os exames e a gente pensa os exames, pede os exames pensando nas potenciais complicações. Então, do ponto de vista sistêmico, o que esse paciente pode ter? Distúrbio eletrolítico, ele pode ter lesão muscular pra caramba, que é aquela CPK que fica lá em cima, ele pode ter dano renal, né, e fazer uma insuficiência renal, ele pode ter dano neurológico, tanto por conta desses metabólitos liberados, quanto por um trauma associado em si. Então, nesse caso, o paciente, além de levar o choque, ele bateu com a cabeça. Então, ele também pode ter danos neurológicos associados a isso. Deixa eu ver que alguém voltou aqui. Rabdomiólise, que seria um resultado dessa lesão muscular mais uma agressão renal, tá? Então, quando a gente fala, eu vejo essa questão sendo construída mesmo, a resposta dela. Se você pede os exames e você pede os exames pensando no que pode acontecer de ruim, quando você fala de complicação, é justamente o que você vai ver nesses exames, né? Então, isso é uma forma de você construir a resposta de uma maneira bem direcionada, assim, eu gosto de fazer dessa forma. Então, tudo que você pediu lá pode acontecer. Pode acontecer tudo, dano hepático, até por tentar metabolizar tudo isso que é lesionado, de lesão muscular e tudo mais. Pode sim ter dano hepático também. Não é muito comum, né? Você não costuma ver, tipo, uma insuficiência hepática aguda, tipo, uma hepatite fulminante, mas a renal é mais evidente, assim. A renal, às vezes, em poucas horas de trauma elétrico podem acontecer. E depende dos exames e trajeto do choque também. Sim, Daiane, por isso que quando ele descreve que entrou na direita e saiu na esquerda, atravessou a linha média do paciente, pensa num monte de coisa cardiológica, tá? Então a gente tem que considerar isso sim. É uma observação que tem que ser feita. Então, as principais complicações sistêmicas, eu pensaria nessas que a gente falou, insuficiência renal aguda, pensar na parte neurológica, que o pessoal já colocou aí também de rabdomiólise, arritmias, tudo isso são sistêmicos, né? E aí ele completa perguntando como deve ser realizado o monitoramento para a detecção precoce dessas complicações. Lembrei de mais uma. Queimadura elétrica, e eu até citei quando a gente começou a falar, pode fazer dano circular em membros, né? E às vezes até em tórax. Lembrar que ela é considerada uma queimadura de terceiro grau, geralmente nessas entradas e saídas. Então, uma complicação possível também é uma síndrome compartimental. E como que a gente tenta identificar isso precocemente? Monitorizando, não tem jeito. Então, teve queimadura elétrica, mesmo o paciente estando muito bem, obrigada, você vai deixar ele em observação durante ali, algumas horas, idealmente 12 a 24 horas nesse paciente. Vai fazer exame seriado, idealmente até a cada 6, pelo menos assim, a cada plantão ter um exame desse paciente, né? Então, entre 6 e 12 horas você ter
monitoramento da parte renal, da parte hepática, repetir o exame de urina se for necessário, observar, porque ele vai estar sondado, como é que está o aspecto da urina, se ele está acompanhando, e pensando em síndrome compartimental, é você fazer a palpação, especificar bem como é que está a sensibilidade daquele membro, em suspeitas em membros que podem evoluir com a síndrome compartimental, e se estiver disponível, tentar fazer a medida mesmo da pressão daquele compartimento, né? Lembrando que para você indicar procedimentos para, por exemplo, fasciotomia, a gente fala de pressões acima de 30, por exemplo, mas é muito difícil você conseguir fazer medição de pressão compartimental. Mas tá lá, tá descrito, a gente tem que botar. Então, monitorizar esse débito urinário, Newton botou, e avaliação neurológica repetida. Eu incluiria até como exame, pensando nisso, a gente avaliar esse paciente com uma tomografia de tórax também, tá? De tórax, desculpa, de crânio. Isso ajudaria a gente a identificar precocemente algumas agressões. Acho que pode botar no gabarito, Beth, pode ser que tenha mais algum detalhe lá que a gente não citou. Então, o principal para esse caso é a arritmia cardíaca mesmo, então isso pode acontecer como complicação, dano renal agudo, é relativamente comum, lesões neurológicas, igual eu falei, tanto como efeito dos metabólitos liberados quanto do trauma em si, e a síndrome compartimental. E aí, como você monitoriza e tenta agir precocemente? Monitorizar continuamente o controle rigoroso de diurese, se necessário, jogar para 2 ml quilo hora, avaliação neurológica frequente também, né? E medir pressão intracompartimental sempre que possível. Acho que essa a gente fechou. A 2, né? A 2 foi, a gente vai para 3. Uhum. Aí agora a 3 vai ser em relação ao tratamento das lesões locais e indicação cirúrgica. Então, quando ele setoriza, fica bem mais fácil. Quando eu estava respondendo essa questão, eu achei que essa pergunta ia ser falando de tratamento, como que eu vou tratar o que é paciente queimado como um todo. Ele fala tratamento das lesões locais. Então, das queimaduras que ele descreveu no enunciado que o paciente tem, aquela de terceiro grau da mão e a do pé, e a de segundo grau em tórax e abdômen, né, eu acho, como que a gente trata isso? Ele quer um manejo, na minha opinião, um manejo mais simples, né? Então, todas essas queimaduras a gente vai tentar aquele negócio de limpar, fazer o curativo estéreo, botar alguma coisa que proteja aquela estrutura. Dependendo do local, do percentual, você vai fazer transferência desse paciente com centro de queimadura. No caso da elétrica, a gente vai transferir, pedir transferência desse paciente se algum desses exames vierem alterados, porque ele vai ter que ficar em vigilância maior, né? Então, o manejo recomendado das lesões locais eu vejo como sendo esses. Em quais situações está indicada a intervenção cirúrgica nessas queimaduras? Quando você precisa fazer desbridamento mais amplo, ou quando, principalmente de terceiro grau, ficou com tecido necrótico, está saindo com algum sinal de infecção, são os pacientes que você, pensando em tratamento local, que é o que ele me pede aqui no item 3, a gente vai encaminhar esse paciente para a sala, né? Alguém vê mais alguma coisa aí, gente? Ficou em dúvida? O que ele quer é o cuidado da queimadura, né? Tipo, curativo, você vai botar alguma solução com antibiótico, alguma coisa do tipo. Acho que isso dá até pra gente checar já. Manejo recomendado: limpeza, debridamento inicial, que seria a conduta cirúrgica, controle da dor é importante, né? Então, pode incluir tudo que você trataria para tratar. Como ele falou local, ele está incluindo a queimadura, mas no paciente queimado como um todo, você vai fazer antitetânica, você vai fazer analgesia, você vai fazer uma série de outras coisas. Mas eu não sei como é que está no gabarito para a gente bater isso daí. Lesão neurológica e vascular, trombose e aneurisma tardio, beleza. Pode botar no gabarito. Esse aqui primeiro, né? Isso, que são dos cuidados locais. Aí vai entrar justamente o que a gente estava falando, desbridamento quando necessário, cobertura com curativo estéreo, e avaliação de perfusão distal, porque a gente tem uma possibilidade de síndrome compartimental. E aí, isso para de terceiro grau. Essas têm uma chance maior de fazer necrose, de precisar de retirar algum tecido. Nas de segundo grau, em tórax e abdômen, a gente vai conduzir também
como redução de temperatura, tirar o que tiver de coisa de sujidade maior naquela região. Então, fazer a limpeza e aplicar pomada antimicrobiana e curativo estéril com troca regular. Não tem muito segredo. E a última, acho que ele vai falar já de coisas mais específicas em relação à complicação. Acho que dá para voltar para o enunciado para a gente ver a última. Quer dar uma olhada? Porque continua, tem mais alguma parte. Ah, desculpa. Ah, tá. Dentro das indicações cirúrgicas, ele fala isso que a gente disse, da necrose, estenoscência gangrena. Se tiver síndrome compartimental, a fasciotomia, um procedimento cirúrgico. Eu até não tinha levado em consideração, estava vendo só a parte da cicatriz, mas está certo, a gente citou, né, a síndrome compartimental como uma potencial complicação. E isso do comprometimento vascular ou nervoso pode levar a isquemia e necrose de membros e precisar de condutas mais agressivas nesse sentido, tipo amputação, né? Então, é um caso mais extremo, mas está previsto, pode acontecer. Acho que não entrou nada aqui não, beleza. Entrou sim, manejo recomendado. Chegou a botar do vascular também. O colega botou aqui. Depois, Mônica, tem umas fotos aqui que um dos nossos alunos aqui, o Janeiro, compartilhou comigo, que eu acho que é legal depois a gente colocar, porque ele teve um caso semelhante a esse É pro caso. daqui. Tia, Isso teve aí, esse caso. e aí eu acho que vale para Tá, a gente ilustrar, tá? Então, só vamos assim, terminar a quarta aqui, eu já compartilho as tá fotos que elas ótimo. acho que bem legal. Aí a 4 já é orientação para prevenção e reabilitação. Paciente com queimadura de terceiro grau ou que fique com sequela associada a ela, ele vai precisar de acompanhamento e reabilitação, não só em relação às feridas em si, mas às vezes imagina que se você teve uma lesão muscular intensa, alguma coisa do tipo, você fazer atrofia de algum membro, né? Então, acho que aqui já entra justamente nessas medidas preventivas primeiro. Vai manipular coisa que pode ter descarga elétrica, você tem que estar minimamente em segurança para aquilo. Aí vai entrar o uso de EPI, que a gente nunca vê ninguém usando, mas que está indicado como para ser feito. Vai desligar a rede principal de energia quando for necessário manipular. Vai observar se tem, né, alguma coisa em risco evidente, eminente, aí você não vai se proteger em relação a isso. Tá com o sapato emborrachado, para mim tudo isso entra como prevenção, né, dessas medidas. Eu acho que está especificamente perguntando da orientação de prevenção desse trauma que aconteceu, que seria o choque elétrico. E quais são as principais abordagens na reabilitação desse paciente com queimadura elétrica? Eu acho que é isso, se tiver atrofia, você vai ganhar arco de movimento, você vai ganhar força, você vai ter, acompanhar esse paciente ao longo de todo o processo de cicatrização, porque essas atrofias podem acontecer com uma própria evolução da cicatrização em si, às vezes precisar de algum desbridamento, algum procedimento cirúrgico para liberar alguma articulação. Não sei se vocês interpretam como com mais coisa aí, mas eu levaria muito para esse lado, relacionado à queimadura mesmo. Pode votar, Beth. Não entrou nada aqui no chat. Vamos ver esse último gabarito, então. Então tá, como você previne? Usando equipamento de proteção individual, aí pode ter luva, bota, o calçado ideal até para isso. Desligamento da fonte de energia, que é uma forma de você garantir a segurança do paciente né, a segurança de quem está executando o trabalho. Treinamento regular, como se fosse aquela educação continuada, né, para você ter menos problemas ali. Manutenção preventiva, para você não se colocar em risco por conta das instalações sem esse tipo de manutenção, e adoção de práticas seguras no ambiente de trabalho. Protocolo de segurança, mas achei bem amplo isso daqui também, porque entra muita coisa como certa, né? Ele não especificou quantas ele queria, mas tem até mais itens aí do que eu havia discutido. Vocês não concordam com alguma coisa? Eu acho que cabe, sabe? Por mais que não seja uma resposta que habitualmente a gente vê na área de cirurgia, cabe você pensar nisso, em educação, em reavaliar a cena e tudo mais. E quando a gente fala, acho que tinha mais uma, não tem? Deixa eu ver. Que é da parte de reabilitação. Uhum. Isso aí. Então, qual que seria a abordagem na reabilitação desses pacientes?
A fisioterapia ou terapia ocupacional, né, de acordo com as perdas que eles tiveram, funcionais, suporte psicológico, cuidado com a pele e cicatriz, aí tem malha compressiva, curativo realmente com um pomado que for necessário, e esse acompanhamento nutricional e multidisciplinar, para colocar a equipe como um todo, enfermeiro, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, aí vai entrar também, às vezes, educador físico para ajudar, né, nesse ganho de massa magra, esses pacientes geralmente ficam bastante espoliados. Eu vejo como principal aqui, foi bom essa distribuição de questões, é você observar na questão que é mais bem estruturada, que não é diferente de mal elaborada, às vezes a gente tem que realmente se organizar. Tem que. Ele já faz a pergunta tentando setorizar, dando uma ajuda nesse raciocínio para também não se perder, porque é muito fácil perder em questão que tem mais enunciado e mais solicitações como essa. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar as fotos aqui. Peraí, deixa eu tentar pegar aqui. Não sei se eu vou conseguir. Manda no WhatsApp. Eu consigo compartilhar agora. Vocês conseguem ver, pessoal, as fotos? Eu vou tentar ir passando aqui. Tá dando para ver? Pareceu. Uau. Esses Jander, se aí. quiser ir explicando ali. Ah, o Felipe botou alguma coisa aqui, acho que em relação à Ô, reabilitação, Beth, provavelmente. boa noite Oi? a todas. Esse paciente aí, 26 anos, ele trabalhava numa obra e aí nós fomos chamados para atender ele no hospital lá e tivemos depois, final, ele passou pela amputação do braço porque necrosou totalmente aí. As demais fotos mostram aí onde foi, essa primeira foto foi onde entrou a descarga, né, elétrica e mostra mais na frente onde saiu o pé direito e o pé esquerdo dele. E tivemos que amputar no final os pés a mão desse paciente aí, bem Ok. acima do antebraço. Deixa eu passar nas outras fotos. Ai, Jesus. Olha É só. bem triste isso. Primeiro fizemos uma fasciotomia, mas não. No segundo dia já estava todo necrosado já. Olha, para Como você, esse tecido fica meio coráceo, né, Jander? Então, realmente, ele sim, não tem circulação nenhuma, não tem sensibilidade, esse paciente nada. não tem tanta dor, assim. E Sim, é bem sim. característico dessas entradas serem muito maiores do que as saídas. As saídas costumam ser mais pontuais, bem como está aparecendo aí. Então, o que você está vendo é só o externo ali. Se você começa a desbridar essa úlcera, geralmente você vai encontrando um caminho muito maior ali de trajeto. Sim, Vou e passando aqui, se vocês quiserem que volte aí, ali, eu olha vou. só, Os dois pés, né? nos dois pés. Aham. O abdômen dele ficou todo queimado. Tivemos eu não mandei foto do abdômen dele, mas tivemos que fazer raspagem, porque a pele ficou toda enrugada, queimada, preta, igual tá aí no braço. Volta à foto anterior, Vete, só para eu fazer um comentário em relação a uma coisa que é específica da queimadura de terceiro grau, para todo mundo entender. Eles falam daquele aspecto couráceo em cera. Às vezes a gente vê ela como parecendo tipo assim, para quem tem convivência às vezes com o animal, mais aquele couro bem rígido, por exemplo, o couro da vaca, ele realmente fica escuro e fica bem duro. Mas o aspecto em cera é muito parecido com o que você vê aqui nesse braço, nessa parte que não está aberta, como parecendo que a pele está íntegra. Mas isso é um sinal de destruição extrema desse epitélio, tá? Geralmente ele fica com um aspecto até meio translúcido, assim, parecendo que é um objeto de cera, que é da queimadura de terceiro grau. É terrível. Sim. Os dedos dele já tá necrosado já Uhum. aí, olha. Pegar as outras fotos. E aí, geralmente tem destruição nervosa também. Aí a vascular provavelmente tentando encontrar, tipo assim, destruição vascular, né? Tentando encontrar
algum ponto de apoio. Mas é um caso bem complexo dele. Bem, muito complexo. Isso aí, quando eu estava fazendo o meu internato lá em Uhum. Santa Cruz. Parece o nosso caso clínico, doutora. É, sim. Você tem agora, se a Beth quiser aproveitar esse caso aí para outras coisas, a gente tem até a parte de Até as imagem. fotos. É. Verdade. Ah, isso é bem Verdade. extremo, não sobrou nada, coitado. É, deixa eu ver. Vocês querem que volte em alguma foto? Era jovem, sim, pelo que ele falou, 20 e poucos anos, não é? Sim, 26 anos, doutora. 26. Caramba. Não, mas é isso. Muito bem, pessoal.